Olá, Ricardo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vou falar sobre as mudanças da versão 5 da LPI C1, tá? As principais mudanças que foram implementadas pela LPI nessa versão da certificação. Então, se você gostar desse assunto, gostar do canal, já curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal para continuar recebendo os vídeos que eu posto regularmente aqui. A LPI regularmente, normalmente a cada 3 anos, ela lança uma nova versão das suas certificações, seja certificação LPI Essentials, certificação LPI C1, LPI C2, 3, etc. Então ela está regularmente, normalmente a cada 3 anos, discutindo com a comunidade as alterações que devem ser feitas nas certificações, nos exames das certificações. Então, alguns itens que já não são mais usados, que devem ser removidos, ou devem ter o peso reduzido, tá? E itens que estão sendo mais usados no mercado que devem ser adicionados ou cobertos de uma maneira mais abrangente. Então, a cada 3 anos, ela coloca isso em discussão para a sua comunidade de profissionais que atuam no mercado e chega-se a uma conclusão e remove-se e adiciona-se alguns assuntos. E eu vou abordar aqui os principais tópicos que foram mudados na versão 5 da LPI C1. Eu vou deixar um link aqui da própria LPI que tem detalhadamente o que saiu e o que entrou e o que mudou em cada subtópico. Tá? E é bem detalhado, comando por comando, arquivo por arquivo. Aqui eu vou mostrar de maneira geral. Para apresentar isso para vocês, eu usei como base tanto esse link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como alguns artigos publicados pelo Fabian Thorns, que é diretor de desenvolvimento de certificações da LPI. Ele publicou alguns artigos lá no blog da LPI, tá? Eu vou deixar os links aqui também, e eu usei isso também como base, ok? As principais mudanças, comentando aqui de maneira bem macro. Primeiro, processo de boot. O que mudou na cobertura sobre o processo de boot? Eles colocaram mais relevância no UEFI, tá? Ao invés de apenas boot. Hoje a gente tem, na versão 4, a gente tem bastante coberto a BIOS, o processo de boot através da BIOS e da MBR. Tá? E eles incorporaram mais sobre UEFI e o GPT. Tá? Então, além do BIOS agora, você vai ter que entender o UEFI, que hoje em dia a maioria dos computadores utiliza esse processo através do UEFI. Tá? Se você está usando um desktop com Linux aí, ou seja com Windows, você vai ver que provavelmente está usando o UEFI. Tá? Então, esse padrão, que é um novo firmware, o UEFI funciona no lugar da BIOS. E atualmente ele é mais usado até que a BIOS. E o LPI C1 na versão 5 passou a cobrir mais esse tema. Também entra aqui mais sobre o GPT. Então a gente tem as partições, o tipo de partições, tabela de partições tipo MBR, que é o que era coberto preferencialmente na LPI V4, e agora o GPT ele vai ser coberto com mais abrangência, porque também está sendo mais utilizado atualmente nas instalações mais atuais. Ok? Então, essas são as principais mudanças com relação ao processo de boot. Systemd. Na versão 5, a LPI também cobre mais o Systemd. Tá? O Systemd é um assunto até, às vezes, polêmico, e por ele se meter em muitos assuntos na administração e no funcionamento do sistema Linux. Mas o fato é que ele tem sido muito utilizado e tem sido cada vez mais utilizado na administração dos sistemas Linux. Então a LPI reproduziu isso nos seus exames de certificação e está cobrindo vários aspectos do Systemd em várias áreas diferentes. Tá? Então, por exemplo, ele cobre mais aqui o Systemd Journal e o Journal CTLs, e a administração de logs via Systemd. Então você precisa entender um pouco melhor o funcionamento do Systemd Journal, tá? E do comando Journal CTL. Ele aborda também o agendamento de tarefas pelo Systemd Timer. Tá? Além do cron, você vai ter o Systemd Timer. Então você tem como agendar tarefas via Systemd. Então ele cobre isso também. Ele cobre a montagem de partições via Systemd, que é o Systemd Mount, tá? Os arquivos .mount. Ele cobre também um pouco mais sobre Systemd Sockets, para fazer conexão de processos. E aqui no caso o Systemd Network e o Systemd Resolve, ele quer que você tenha noções. Não precisa aprofundar conhecimento nesses dois itens, mas ele quer que você saiba que isso existe e o que faz, que o Systemd Network, gerenciamento de interfaces de rede, de configuração de rede, Systemd Resolve, resolução de DNS. Tá? Mas a gente vê aqui uma maior abordagem e diversos temas da forma de configuração, a forma de uso com o Systemd. Tá? Então isso aqui é uma mudança bem importante na LPI V5. Ele já cobria um pouco na V4, mas a V5 aumentou bastante. Agora sobre o gerenciamento de redes,
Network Manager e o IP Route 2. O tópico 109, que é referente à configuração e administração de rede, interface de rede, configuração de rede, foi bastante reformulado na versão 5 da LPIC1. Tá? Então, eles mudaram bem a organização dos subtópicos e também incorporaram muito o Network Manager. Então, o primeiro ponto totalmente que mudou bastante, né, que nem era coberto na versão 4, é o uso do Network Manager para gerenciar e configurar as interfaces de rede. Então, agora, a configuração de rede, ele espera que você saiba configurar e ver as configurações de rede pelo Network Manager. Então, você precisa saber olhar as configurações, mudar as configurações, tudo pelo Network Manager, tudo pelo nmcli, né, que é o comando nmcli. O Network Manager é o gerenciador de redes mais utilizado atualmente. Qualquer distribuição Linux utiliza o Network Manager para identificar as redes ativas, com fio, sem fio, se conectar na rede sem fio. Tá? Então, isso é bastante coberto, tanto configuração de redes com fio, como o wireless, né, o Wi-Fi. Então, você precisa usar via linha de comando, né, o nmcli, via linha de comando fazer a visualização e configuração das interfaces de rede. Tá? A gente está configurado, está acostumado, né, no ambiente desktop Linux a usar o Network Manager via interface gráfica, mas aqui ele espera que você saiba usar também o nmcli, que é o Command Line Interface do Network Manager. Tá? Então, bastante foco no Network Manager. Outra coisa que mudou bastante é foco no IP Route 2. O que é o IP Route 2? É o pacote que tem os novos comandos de administração de interfaces, né, de IPs no Linux, que é basicamente o comando IP e o comando SS. Antes, né, até administradores de sistema que estão há mais tempo trabalhando aí, mais antigos, estão muito acostumados a trabalhar com o ifconfig, o netstat e o route, tá? Que são os 3 principais comandos de administração de interfaces de rede, visualização de informações de rede no Linux, que são os pacotes do NetTools, né? Mas agora, né, o foco maior é no IP, no comando IP e no SS. Então, se você ainda não sabe como trabalhar com o comando IP, você vai ter que aprender, porque agora o foco é ele, né? Até porque o NetTools, né, o ifconfig, o route, o netstat, nem está vindo mais, na maioria das distribuições, nem está vindo mais por padrão instalado na máquina. Então, eles têm caído de desuso já há alguns anos. Tá? E isso está se refletindo aqui na certificação LPIC1 V5. O NetTools, né, o ifconfig e o route caindo em desuso para dar lugar ao IP e ao SS. Tá? Então, novamente, se você não sabe ainda usar o IP, é hora de aprender, porque senão você não vai conseguir fazer as questões de configuração de rede da LPIC1. Ok? Interfaces gráficas e desktop. Outro ponto que mudou bastante, né? Foi bastante reformulado na LPI V5. E o que foi mudado? Né? Eles tiraram o foco de configurações e arquivos do X11. Tá? Então, toda aquela configuração de fonte server ou comandos para mostrar o display, para mostrar a interface gráfica, a janela ali. Coisas muito específicas foram removidas, já que ninguém hoje em dia precisa fazer isso. Né? Hoje o funcionamento da interface gráfica é bem transparente até, você não precisa saber como administrar e configurar o X11 na maioria das vezes. Tá? Então ele tirou o que era muito específico da configuração e do X11 e colocaram um pouco mais de noções, por exemplo, de arquitetura do X11, ele quer que você tenha noções do Wayland, por exemplo, e ele colocou também muito foco nos componentes de um ambiente gráfico, de um desktop environment. Então, a interface gráfica em si, o display manager, o window manager. Então, você precisa entender o que cada componente faz dentro do desktop environment. Tá? E quais as opções que a gente tem, né? O KDE, GNOME, XFCE, MAT. Então, você precisa entender de maneira global isso. Tá? Ele sai um pouco da configuração do X11 e vai um pouco mais conceitual. Você entender como funciona a arquitetura de um sistema X11. Tá? Ele tirou também aquele detalhe do LightDM, tá? Ele quer que você saiba o que é um Display Manager, tá? Mas ele saiu da configuração específica do LightDM. Então ele teve várias mudanças nesse sentido. Ok? Então a interface gráfica desktop foi bastante reformulado também, né? Que é o tópico 106, né? User Interfaces and Desktops. Outras mudanças, tá? Tem bem mais que isso, mas eu coloquei algumas que eu achei interessante. Foi criado um novo subtópico sobre noções de máquina virtual, né, VMs, containers e cloud. Então ele espera que o profissional saiba lidar com uma
VM, né? Sabe o que é uma VM, o que é um container, qual que é a diferença entre um VM e um container, tá? Sabe o que é um hypervisor, saiba o que o Docker faz, o que o LXC faz. Tá? Então ele quer que você tenha noções. Não é nada técnico, é um subtópico que tem peso 1 só. Então vai cair uma questão conceitual sobre esse assunto. Ele quer que você tenha uma ideia do que é isso, qual a diferença entre uma máquina virtual, um container, o que você precisa para colocar algo funcionando na cloud, o que é uma imagem. Tá? Então esse tipo de conceitos. Tá? Ele incluiu também aqui o Zypper, né? Que é o gerenciador de pacotes do OpenSUSE, que trabalha também com pacotes RPM. Então ele colocou esse Zypper aqui para o OpenSUSE. Ele já tinha o Yum, né, do Red Hat, CentOS, tinha o apt-get para o Debian e colocou o Zypper também para o OpenSUSE, que é usado no OpenSUSE. E cobre mais também o apt, né? A gente antes cobria o apt-get e agora ele cobre o apt, que é um apt-get melhorado, mudado um pouco. Tá? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas acaba usando o apt na prática. Tá? Então, eles estão cobrindo mais o apt, que na prática não muda muita coisa. Né? Os argumentos, as opções são as mesmas. Ele cobre também o DNF. Né? O Yum, né, está sendo, nas opções Fedora, o Yum foi substituído pelo DNF. Então, ele cobre também noções do DNF. Tá? Aqui na prática também é praticamente a mesma coisa que o Yum. As opções são as mesmas. Ele aumenta um pouco a cobertura das expressões regulares, então ele espera que você saiba melhor o que é uma expressão regular estendida, algumas opções dessa expressão regular estendida. Então você vai precisar saber um pouco melhor sobre expressões regulares. Possivelmente vai ter mais perguntas sobre expressões regulares, exemplos de expressões regulares. Então isso vai cair um pouco mais nessa versão da certificação. Ele aumentou também a cobertura do BTRFS, que antes era só de noções. Agora ele já cobre comandos para você configurar e utilizar o BTRFS. Ele cobre um pouco melhor o XFS também, mudou a cobertura de alguns comandos do XFS. Antes pedia noções do RiserFS, foi removido totalmente, não vai perguntar nada de RiserFS agora, né, até porque não é mais usado. O desenvolvedor morreu, foi preso, né, o desenvolvedor do RiserFS foi preso e o FireSystem parou de ser desenvolvido. E também incluiu aqui o EXFAT, um outro tipo de file system. Reformulação do tópico sobre interfaces gráficas, que eu comentei já. E aqui foco maior no rsyslog ao invés do syslog. Então na versão 4 ele cobria o syslog, para gerenciamento de logs, e agora ele cobre o rsyslog, que na prática muda muito pouca coisa, a configuração é exatamente igual, tá? Só muda arquivos e diretórios de configuração, mas a configuração em si é a mesma. Tá? Itens removidos, outro ponto interessante. A LPI removeu totalmente o gerenciamento de pacotes de dados com SQL. Então, na versão 4, ele cobria comandos básicos de SQL. E nessa versão foi totalmente removido esse subtópico. Não é coberto mais, não vai cair nada mais sobre SQL. Tá? Um ponto discutível aí, se precisava ou não estar na certificação LPI C1 comandos básicos de SQL, que é algo importante para administrador de sistemas. Mas, para adicionar algumas coisas, tem que se remover outras. Tá? Então, optaram por remover os comandos SQL. E outra coisa que foi removida é o gerenciamento de cotas. Tá? O add cota, as configurações de cota do file system. Então, foi totalmente removido também. O subtópico foi totalmente removido. Tá? Claro, né? Você precisa ter espaço. Né? Você não tem como só adicionar coisas sem remover outras. Então, optaram por remover esses dois pontos totalmente. E sobre o curso, né? Quem já é aluno do meu curso, eu sei que muita gente que assina o canal aqui é aluno do meu curso, eu já enviei um comunicado, né? Os assuntos novos, né? Os assuntos que foram adicionados no LPI C5 já estão disponíveis no curso, então eu recomendo que você, mesmo que você já tirou a certificação, vai lá no curso e se atualiza, assiste os vídeos, assiste as aulas, para aprender todos esses novos pontos, tá? Se atualizar um pouco mais em Linux. E para quem quer fazer a certificação, já sabe que esses assuntos já estão disponíveis lá, tudo já tá coberto a versão 5. Eu vou deixar aqui na descrição o link do curso para quem quiser conhecer o curso, tá? O curso preparatório para a certificação LPI C1. Por enquanto, já adicionei os novos assuntos, mas não removi nada ainda. Eu não removi o que não cai mais. Por quê? Porque a versão 4, né, no momento, né, a gente está aqui em março de 2019, no momento a versão 4 ainda pode ser escolhida, pode ser feita. Então, eu mantive os assuntos lá no curso, tá? Então, você ainda pode fazer tanto na versão 4 quanto na versão 5, e o curso cobre os dois assuntos. Além disso, também, os exames da CompTIA Linux Plus, o LX0 103 e 104, eles
continuam com a versão 4, eles não vão ser atualizados. Então, enquanto eles ainda existirem, que vai ser até outubro de 2019, eles vão manter exatamente o mesmo conteúdo dos exames 101.400 e 102.400. Então, eles não vão ser atualizados. Eu vou deixar aqui no card do YouTube e no link também na descrição uma live que a gente fez falando sobre as mudanças dessa parceria entre a CompTIA e a Linux Plus. Ok? Bom, então é isso. A ideia era abordar de maneira macro, né, as mudanças que ocorreram da versão 4 para a versão 5, nas atualizações, o que entrou, o que saiu, o que mudou. Então é isso. Vejam na descrição do vídeo aí os detalhes, né? Tem um link lá detalhadamente, o que entrou, o que saiu, o comando, o arquivo, um link oficial da LPI e outros artigos que eu comentei durante o vídeo aí. Tá? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um curtir. Se cadastra, tá? É importante que você se cadastre, clique nas notificações para receber uma notificação sempre que eu avisar o vídeo. A gente está chegando aí quase 1000 inscritos, então por favor, dá uma força aí, se cadastra no canal para ajudar na divulgação do conteúdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.